22, e nós vamos falar aqui sobre alguns passos de fundamentos da eletricidade, certo? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Na última aula nós falamos sobre isso aqui, né? Fluxo de corrente, e falamos sobre lei de Ohm, sim ou não? Não, a gente parou naquele outro slide. Nesse aqui? Isso. Beleza. Então é o seguinte, vamos continuar então. Então, relembrando, corrente elétrica é um ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Como que eu calculo? Variação de carga pela variação do tempo. Eu falei a respeito de quê? Duas formas de corrente. Eu falei sobre corrente contínua, certo? Que ela não sofre nenhum tipo de variação. E também nós temos o quê? Corrente alternada, que é a que chega dos nossos lares. Falei que o instrumento que nós medimos algumas coisas na elétrica, né? Algumas grandezas na elétrica, como tensão, resistência, corrente, é o multímetro, certo? E o amperímetro, esse aqui do lado, mede somente corrente. Esse aqui já é um multímetro mais atual hoje em dia, certo? Que é o de tipo que alicate, correto? Em que, se nós temos aqui um campo elétrico, aqui passando um fio aqui dentro, você abre o alicate e ele consegue medir a corrente que passa por ele, beleza? Então, vamos aqui. Beleza. O conceito de circuitos elétricos, pessoal, é um conjunto de instrumentos elétricos que eles têm diversas finalidades. Por exemplo, num circuito elétrico, eu tenho a fonte. Quando é corrente contínua, ela é desenhada desta forma, certo? Ou então ela pode vir assim, ó. Vou melhorar aqui. Ela pode vir desta forma, com a polaridade mais e a polaridade menos, certo? E nós temos a resistência, certo? Mas a outra coisa, eu vou aproveitar aqui. Quando for corrente alternada, quando vocês forem ver isso mais adiante, geralmente ela vem com um tiozinho assim, certo? Está sendo alimentado por corrente alternada. Pois muito bem. Nós temos aqui a tensão. Nós temos aqui a resistência, certo? Podemos ter uma outra resistência aqui em qualquer lugar do circuito. A resistência é. Aí você me pergunta, professor, o que significa resistência no circuito? Resistência, até o nome já diz. É o quê? É o barramento, ou seja, o quê? De corrente livre pelo circuito, certo? Pergunta a vocês. Se aqui minha resistência é de 10, e essa minha resistência aqui, por exemplo, for de 2, e aqui eu tenho uma corrente circulando, e aqui eu tenho uma tensão, e aqui a polaridade positiva e negativa. Pergunta a vocês, a minha corrente ela vai ter mais facilidade no de 10 ou no de 2 ohms? Para ela passar. Hein, pessoal? Vai ter mais facilidade Vai no ter de mais 2? facilidade? Como? De facilidade no de 2. Isso, justamente. Quem foi que falou? Cauã. Muito bem, Cauã. Por quê? Porque quanto menor a resistência, certo? Quanto menor a resistência, mais facilidade a minha corrente vai ter. Beleza? Então, o meu fluxo de corrente, meu fluxo de cargas, ele vai ter mais facilidade. Pois muito bem. É nesse sentido que nós temos o quê? A primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que ela relaciona o potencial de uma fonte, ou seja, a quantidade de energia, quantidade de energia, que vai ser o quê? Enviado por um circuito, certo? Eu falei na aula passada para vocês que o que acontece? Nós temos uma usina, certo? E que, através do movimento das turbinas, né, da rotação das turbinas, produz o quê? A corrente contínua, que depois chega no transformador um pouco alternada, e aí o transformador retifica e vem para as nossas residências, certinho? Muito bem. Vocês vão entender o seguinte, a primeira lei de Ohm, que é uma das leis cruciais para a eletricidade, pergunto a vocês, ela é uma equação de primeiro ou de segundo grau?
Primeiro ou segundo grau, pessoal? Primeiro, não? Primeiro, muito bem. Quem foi que falou? Ana. Ana, muito bem. Por quê? Eu tenho um aqui, tenho um aqui e tenho um aqui, certo? Então, num comportamento de uma função do primeiro grau, certo? Eu tenho o quê? É uma reta, certo? É uma reta. Se, por exemplo, eu quero determinar a minha tensão, eu tenho que fazer o quê? A resistência que eu estou calculando, em determinado ponto, pela corrente que está passando por esse determinado ponto, certo? Então, seria o quê? Uma função do primeiro grau. Muito bem, pessoal. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim, né? Aí vocês perguntam, por que que isso aqui é importante? É importante pelo seguinte, quando vocês forem migrar para essa área de eletricidade, vocês vão ter que entender o seguinte, que a minha variação de tensão, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional. Vou melhorar aqui. Ela vai ser diretamente proporcional à corrente que está circulando pelo circuito. Se a corrente for muito alta, então significa o quê? Que a minha resistência é muito baixa. Pergunto a vocês, e eu quero participação aqui. Vamos supor o seguinte, vamos supor que um eletricista, né, um técnico em eletrotécnica, é chamado até uma residência e ele descobre o que acontece? Que a corrente que está circulando por lá está numa faixa de 25 amperes. Vamos supor isso. 25 amperes. E sabe-se que a tensão tem que ser o quê? 220. Beleza? Pois muito bem. Se eu tenho isso aqui de 220 e a minha corrente máxima é de 18 amperes, pergunto a vocês, quanto que teria que ser a resistência máxima para que isso aqui não fosse o quê? Não fosse o quê? Superdimensionado, né? Que a corrente fosse maior. Então, eu utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Muito bem. E a minha tensão é de 220. Eu tenho que calcular a minha resistência máxima pela minha corrente máxima, certo? Beleza. Então, pergunto a vocês, quanto que é 220 dividido por 18 aí, pessoal? Por favor. 220 dividido por 18. Quanto que dá? 12,2. Obrigado. Então, o que significa dizer? Que a minha resistência máxima é 12,2 ohms. Então, se a minha corrente ultrapassou esse valor, significa o quê? Que a minha resistência foi o quê? Queimada. Foi perdida, certo? Então, se passou 25, ou seja, passou 7 amperes a mais, significa que essa corrente, o quê? Essa resistência aqui foi o quê? Foi queimada, certo? É o que acontece muito no caso, por exemplo, do chuveiro. É um dos objetos do lar que mais o quê? Consomem energia. E é por isso que muitos já colocam uma resistência maior, por quê? Porque devido a isso, a tensão vai ser menor, certo? E na devida proporção, a corrente vai ser menor e, consequentemente, vai ter o quê? Maior vida útil no chuveiro.
Certo? Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Esse exemplo bem simples. Todo mundo entendeu? Sim, deu para entender. Mas pode perguntar, falar assim, não, professor, não entendi. Vai que eu volto de novo, hein? Todo mundo entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu? Professor, Sim, pois não. Eu entendi. Sim. sim. A, a, o, pra medir, pra fazer isso tudo, é só com esse negócio aqui, essa equação aqui, acho que é equação, esse V igual a R, Sim. Isso, aí depende do caso que você vai medir. Por exemplo, nesse caso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter que achar esse valor de resistência máximo, né? E aí você pode sim conferir com um multímetro depois, tá? Em resistência. Se você sabe que a corrente que está passando, nesse caso é 25, mas que o equipamento só suporta 18, né? Então, no caso, você teria que trocar, né, por uma resistência o quê? Que seja maior do que 12,2 volts, certo? Beleza? Entendeu? Entendi. Beleza. Então, eu vou fazer aqui alguns exercícios de fixação para vocês. Venham comigo aqui. Vou chegar mais para cá. Beleza. Então, tem aqui. Diz assim: um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 volts e a corrente que atravessa é de 12 amperes, calcule a resistência. Tentem fazer aí, pessoal. Vamos ver. Quanto que vai dar a resistência? Quero ouvir vocês fazerem. Aí a resposta. 18,3? 18,3? Já achou? É ou não? Não? É? Ah. Uai, já fez aí? Quem foi que falou? Ela falou, eu tava futricando. Ah, então bem sacado. Vamos ver se o pessoal aí vai dar certo? Vamos ver se vocês conseguem. 18,3 também. Isso, quem mais? Vamos lá. Isso, 18,3 também. Muito bem, pessoal, é isso mesmo. 18,3. Isso mesmo, muito bem. Então, como que faz? Então, vou pegar o quê? V igual a RI, certo? V igual a RI. Então, a minha tensão vai ser o quê? 220 com a minha resistência, que eu vou achar, e minha corrente de 12, certo? Então, meu R é 220 dividido por 12. Então, como vocês acharam aí, 18,3, certo? Ó, beleza. Aí vai que, por exemplo, uma situação aí de superação, né? No caso aí, a atividade de vocês falam assim: sabendo que o circuito aqui averigou que a corrente, ao invés de ser 12 amperes, foi de 15, o que significa dizer, né? Com esse circuito aqui, vamos supor essa afirmativa. Aí você pode afirmar assim, ó: pela primeira lei de Ohm, sabemos que se a tensão for considerada constante de 220 e a corrente superou tal valor, significa que a resistência do equipamento não está funcionando ou já esteja o quê? Queimada. Querendo ou não, resistência, pessoal, tem vida útil, certo? Então, se porventura a corrente ultrapassou o valor ideal, certo? Então significa que a resistência já não está tendo o quê? O seu devido papel, funcionando o seu devido papel no circuito. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês agora. Uma lâmpada tem uma resistência R de 30 ohms, com uma tensão de 220. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento for de 12 segundos. Vamos lá, quero ver vocês fazerem essa. No caso, qual que é a alteração que tem por conta dos 12 segundos? Os 12 segundos, aí você vai ter que utilizar aquela questão assim, ó. E, né, é igual a variação de carga que você vai encontrar
pela variação do tempo, ou seja, a corrente que está fluindo nesse material. Ah, sim. Então, no caso, vai ter duas contas essa Isso, questão. é isso. Aí você, no caso, vai achar o quê? Você vai utilizar duas equações, beleza? Eu entendi. R$ 87,6? Eu acho que é isso. Vamos fazer? Quem mais deu esse valor? Quem mais deu o valor, pessoal? Deu o mesmo valor? Então vamos lá, eu vou fazer aqui então. Eu vou calcular a corrente pela primeira lei de Ohm. V igual a RI. Então, minha tensão vai ser o quê? 220. Minha resistência eu sei que é 30. Vou calcular a corrente. Beleza. Então, meu I vai ser o quê? 220 dividido por 30. Deixa eu fazer aqui, 220 dividido por 30. 7,3. Aproximadamente, porque dá uma dízima periódica. 7,3. Não, amperes. Tô indo contra as leis da física. 7,3 amperes. Muito bem. Então, agora, eu quero saber a quantidade de carga. Então, eu sei que I é igual a variação de carga pela variação do tempo. Certo? Então, minha variação de carga vai ser a corrente pela variação do tempo que eu tenho aqui. Muito bem. Então, minha variação de carga vai ser quanto? Vai ser minha corrente, 7,3 vezes 12 segundos. Certo? Então, vai dar 87,9. Muito bem. Foi a Ana que fez? Eu fiz cruzado, também deu o mesmo resultado, então não tem problema, né? Não, quando chega no mesmo... O bom das exatas é isso. É quando você faz e dá o mesmo valor no final. Esse que é o bom. Por exemplo, tem exercício aqui que eu ensino meus alunos, né, Coulomb, que eu ensino meus alunos o quê? Pessoal, é o seguinte, o bom da Deu matemática é o seguinte, 87,6. 6, não, mas não tem problema não, viu? Pode deixar assim. É a mesma coisa, né? Isso, é porque só tem diferença na última casa decimal, mas não tem problema, viu? Às vezes, quando dá esse tipo de conta assim, não tem problema. Considera-se certo, tá? É porque é o seguinte, o bom da matemática é o seguinte, é que você tem diversas opções em que você pode chegar ao quê? No mesmo valor. Então, dependendo do problema que você for trabalhar, o que que acontece? Você tem diversos caminhos que você pode resolver, certo? Te perguntar para vocês aí, é, vocês têm ou já tiveram aula de geometria analítica? Tô nem aí. Geometria analítica, equação da reta, esse tipo de coisa? Eu já tive, mas não lembro porra nenhuma. Só para saber mesmo, alguém já teve ou não? Sim? Sim ou não? Já tiveram? Então é o seguinte, como? Alguém já teve? Não? Então é o seguinte, por exemplo, tem a parte de geometria analítica que você resolve por diversas formas, por determinante, dependendo da equação da reta que você tiver. Isso que é o bom da matemática. É que nem aqui no caso dessa aqui da parte de eletricidade. Existem diversos caminhos que você pode fazer. Por exemplo, nós temos uma técnica também, que é o triângulo, certo? Você tem aqui tensão, resistência e eletricidade. Não, e a corrente. Dependendo do valor aqui, né, que você vai utilizando aqui no triângulo, você pode achar ou a resistência ou o quê? A corrente. E tudo isso aqui é uma outra técnica que chega nesse devido valor aqui.
Beleza? Então, se a sua deu 87,6, não tem problema. Porque nessa conta aqui, de 220 dividido por 30, dá o quê? Dá uma sequência, né? Uma progressão, né? Uma dízima periódica. 7,33333. Tem professor que adota o quê? 2 casas ou 3 casas após a vírgula, para depois multiplicar. Mas se a sua resposta deu 87, alguma coisa, então a resposta está correta. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Certo. Se não, eu volto de novo aqui e explico de novo, viu? Beleza? Pode voltar, professor? Sim. Vai- Aonde aí você vai- quer que eu volte? Nessa última que você estava explicando aí. Nessa aqui? Volto. Porque é o seguinte, vocês têm que perguntar, pessoal. Não quero que vocês voltem aí com dúvida, certo? Por quê? É muito ruim depois você voltar com dúvida e depois você, quando você for pegar alguma coisa lá na frente ou resolver as suas situações, você não saber o que está acontecendo, certo? É muito ruim. Então vamos lá. Ele diz assim: uma lâmpada tem essa resistência de 30 com uma tensão de 220. Então o que que acontece? A partir disso, eu posso tirar o quê? O valor da minha corrente, certo? Então, minha tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Então, fica minha tensão 220, a minha resistência que é 30, e a minha corrente I. Então, minha corrente vai ser o quê? 220 dividido por 30. Isso aqui dá aproximadamente uma dízima periódica, certo? 7,333333 e vai repetindo, certo? Amperes. Beleza. Então, achei isso aqui. Aí ele diz o seguinte: calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento é de 12 segundos. Eu sei que corrente, matematicamente falando, é variação de carga pela variação do tempo, certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Eu achei a minha corrente, somente uma casa após a vírgula, e quero achar a minha variação de carga, sabendo que o meu tempo é de 12 segundos, certo? Você concorda comigo que aqui embaixo tem um 1 que está dividindo? Sim ou não? Sim. Então, é só você fazer que nem ela falou, pode multiplicar cruzado, certo? Então fica 12 vezes 7,3 e 1 vezes ΔQ. Então, 1 vezes ΔQ, que é variação de carga, Aqui. vai ser o quê? 12 vezes 7,3. Então, uma variação de carga que essa lâmpada minha vai receber vai ser de aproximadamente 87,9 Coulomb. Tá bom? Entendeu agora? Entendi. Mais alguém não entendeu e agora entendeu? O pessoal que não tinha entendido e agora entendeu? Pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Professor, Sim, sim. Oi, pois não. Alguém ia falar alguma coisa. eu aqui. Bom, oi, pode falar. Aí, no caso, professor, esse 87,9 coulomb vai ser a quantidade de... o tempo que ela vai da Isso. carga dela. Que em 12 Mas, segundos, ela vai ter a quantidade de carga fornecida para ela de 87,9. sim, entendi. Então, quando você Agora pega o entendi. cronômetro e coloca assim, de 0 a 12 segundos, a quantidade de carga, ou seja, de corrente, carga que vai fluir por ela, né, através da corrente, vai ser de 87,9 coulombs, beleza?
Mais alguém? Você entendeu, Eduardo? No caso, vai ser corrente alternada, né? Não, nesse... Que eu tava... Não, pode. Aí, no Porque- caso, ele pode informar, certo? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma parte, o que, digamos assim, ideal, certo? Isso aqui é ideal. Mas a corrente, ela pode ser ou contínua ou alternada. Mas aí, eu já adianto. Isso, aí seria, aqui seria corrente contínua. Se for, por exemplo, numa parte de corrente alternada, foi boa essa pergunta, hein? Foi muito boa essa pergunta. Se fosse uma corrente alternada, vou colocar aqui IA, de alternada. Se fosse uma corrente alternada, geralmente eles colocam assim, ó, em forma de fasores. Ou seja, por exemplo, eu tenho 12 e ela vai ter um ângulo, sei lá, de 86 graus, por exemplo. Amperes. O que significa isso? Significa que o meu módulo da corrente aqui é 12 amperes, certo? E que no gráfico, aqui, se eu traçar da origem até o ponto máximo, ela vai ter um ângulo de 86 graus. Certo? É isso que significa. Por exemplo, ela chega num ponto mínimo, ela está descendo. Então, do ponto mínimo até esse ponto, a minha corrente vai ter uma tensão de 86 graus, com a intensidade de 12 amperes, certo? Nesse caso que a gente trabalhou, foi de corrente que? Contínua, certo? Mas há casos que a gente trabalha com o quê? Com corrente alternada. Mas aí, no caso, a gente usa o princípio de fasores. E aí nós temos que utilizar números complexos, certo? Mas foi muito boa pergunta. Deu uma boa adiantada aí, viu? Gostei, viu? Quem mais? Tem mais alguma pergunta aí para me responder? Professor, Oi, pois não, pode falar. tá me ouvindo? Pode falar. É Eduarda, né? Não, É Eduardo. Como é que é? dois. Oi, pode Calma falar. aí. Dá pra me ver agora? Sim, agora tava para ouvir. Tinha 2 microfones ligados, pode falar. Agora vai ter questão que vai ser esses dois casos. Tem que descobrir a carga e a resistência. Sim. Ah. Tá certo? Aí ele não o exercício ou a situação, ele não pode te dar uma variável somente, né, e te ocultar as outras duas. Ou você tem duas para achar uma, né? E aí depende. Por exemplo, se for resistência, vamos supor que a resistência seja de 5, por exemplo. E a corrente que está fluindo pelo circuito seja, vamos supor, de 12 amperes. Aí pergunta, qual que é a tensão do circuito? Então você utiliza V é igual a RI, certo? É o que funciona no voltímetro naquela primeira atividade que vocês fizeram e entregaram para mim. Então é só substituir 5 vezes 12. A minha tensão vai ser de 60 volts, beleza? Então ele tem que fornecer duas variáveis para você achar a terceira, beleza? Todo mundo entendeu aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Estou gostando da aula, vamos lá. É o Tá me João? ouvindo? Isso. Pode falar, João. No caso, assim, essa fórmula da primeira lei de Ohm, ela nos dá o resultado exato da resistência que a gente vai precisar para Sim. suportar a corrente. Sim. Mas resumindo assim, se a gente for bem na questão de prática, a gente pode pegar mais o valor da corrente e for uma resistência superior a ela já é o suficiente, né? Sim, porque aí no caso o que acontece? Aí no caso você tem que saber a tensão que o circuito está sendo submetido. Porque aí o circuito ele pode estar submetido ou 220, ou 127, ou 200, depende também da tensão, tá certo? Então a tensão ela influencia nisso também. Isso, porque o que é conceito de tensão? Tensão é a fonte, é a alimentação que o circuito vai ter, certo? Corrente é o fluxo de cargas. Então, se eu tenho uma tensão que está alimentando esse fluxo de cargas, então é o que vai percorrer todo o circuito, correto? Certo.
Beleza, mais alguém com alguma dúvida aí, pessoal? Então, no caso, assim, a tensão, ela influencia não tem só a questão da corrente, como a gente faz, a tensão. A corrente exata que a gente vai ter, a resistência exata, é mais por conta da tensão, né? Isso, justamente, mas por conta da tensão. Porque a tensão ela pode variar, né? Dependendo do que você for mexer. Por exemplo, tem circuitos que nem o que você recebe em casa, tipo liquidificador, micro-ondas, por exemplo, que ele tem a tensão de quê? 220. Mas tem circuitos, por exemplo, que ele só pode funcionar numa tensão de quê? 127, certo? Porque se for para uma de 220, ele queima. Porque você está fornecendo muita energia para ele. E o que acontece? O circuito interno ele não vai trabalhar naquela tensão. Aí, no caso, a resistência daquele liquidificador trabalhando numa questão de 220. Isso, justamente. A questão de 220 vai ser de 110, né? Aí, no caso, a questão de 220 que vai vir, Sim, ela vai sobrecarregar a resistência daquele liquidificador, né? com certeza, isso mesmo. Sobrecarrega, viu? Isso aí depois isso aí arrebenta com todos os circuitos internos dele. Ok. Aí, no caso, Como é que causar é? Oi. desgaste mais fácil, vai acabar logo, sim. No caso aí, se tiver tensão maior, vai sobrecarregar ele, vai acabar queimando ele? Sim, aí no caso, o que que acontece? Eu vou ensinar um negocinho aqui para vocês que eu acho que vale a pena, sim. Eu pergunto a vocês, vocês já ouviram falar do chamado efeito Joule? Já, efeito Joule, É época de ensino médio. Eu já estudei isso daí. né? Efeito Não faz nada. Joule. Professor? Oi, pois não, alguém pode falar? Quem que perguntou para mim aí? Pode falar. Professor, dá para explicar agora? Sim, É estou porque escutando. estava mudo seu microfone. Eu estava mudo? Estava te entendendo. A Acho que gente não tá conseguindo escutar. tava dando silêncio, acho que ele botou o microfone. Tava tudo mudo. Meu. Engraçado. Então vamos de novo. Agora vocês estão me escutando? Agora sim. Beleza. Então eu vou começar aqui de novo. Efeito Joule. Tem hora que esse negócio desativa sozinho. Sei lá.
Eu, por exemplo, aqui, eu tenho esse circuito e vou alimentá-lo aqui com 220. Então, vai vir uma corrente que vai circulando por aqui, certo? E eu vou ter aqui a minha resistência e meu circuito está funcionando normalmente, de acordo com a primeira lei de Ohm. Agora, imagina o seguinte, que de 220 eu vou aumentando para 380 volts. Aumentei a tensão. Vai vir uma outra corrente que vai circular por aqui, que vai ser esse aqui de roxo, 1002. Pergunto a vocês, aqui a minha resistência teve uma hora que ela não vai suportar, certo? Porque são o quê? Corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem. Depois de um tempo, a minha resistência não vai o quê? Não vai funcionar. Até o tempo que ela queimar, ela vai produzir o quê? Uma coisinha chamada o quê? Calor. O que é calor? É energia em trânsito, energia térmica em trânsito, certo? Então vai liberar calor. Que é isso aqui que a gente chama de efeito Joule, certo? Que é a liberação de calor quando há, né, trabalho sendo realizado. Nesse caso aqui, houve trabalho? Sim. Eu tirei de 220 para 380 volts. Consequentemente, aumentei a minha intensidade de corrente. Minha resistência não suportou e foi para o saco, né? Digamos assim, não aguentou. E houve o quê? Liberação de calor. É isso que a gente chama de efeito Joule dentro da indústria, certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Pessoal, todo mundo entendeu? Agora estão me ouvindo? Sim. Beleza, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Então, no caso, a definição de efeito Joule é o calor, quando o calor excessivo passa. Isso, quando ele é liberado de uma máquina. Por exemplo, você tem um motor elétrico, certo? E aí vai que a resistência interna dele queima. E aí ele vai trabalhando, né, com sobrecarga. Até o momento que ele não suporta mais, e aí o que acontece? Aí o calor que está dentro dele não sai, e aí o que acontece? Dá pane no motor. Então é o que? É efeito Joule, certo? É a perda de energia em forma de calor. Isso significa efeito Joule. Beleza? Por exemplo, num circuito lá que você pega aí na situação de aprendizagem, sabemos que ele lá suporta no máximo, vamos supor aqui, 8 volts. E aí você quer alimentar ele com 10, certo? A resistência que tiver lá nele vai tendo o seu tempo de funcionamento, sua vida útil até o momento que ela não aguenta mais. Aí se perguntarem assim para você, por que aconteceu a queima da resistência? Aí você justifica. A queima da resistência aconteceu pelo fator de aumentar a tensão elétrica, consequentemente diminuindo-se o tempo de vida útil da resistência, promovendo o quê? A liberação de energia por calor. Aí você coloca entre parênteses efeito Joule e a sua resposta está certa. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta? Pois não. O efeito Joule seria tipo o que acontece com o ferro de passar roupa? Quando a gente... Porque aí Sim. dá energia e libera o calor térmico. Sim, aí você pega aquele negócio de amaciante lá, né? Aquela água que você joga e joga no ferro. O que que acontece? Antes da água entrar na... Chegar aqui, por exemplo, eu vou... Muito boa pergunta. Quem foi que falou, hein? Jéssica. Muito bem, Jéssica. Nossa, muito boa pergunta. Ô, pessoal, vocês estão demais, hein? De verdade. Tô gostando das perguntas aí que estão fazendo para mim. De verdade. Quando você libera, por exemplo, as gotas de água aqui, por exemplo, vamos supor que aqui é a placa do ferro e aqui as gotas de água. Antes dela chegar na distância mínima, ela já o quê? Evaporou, porque aqui tem o quê? Uma onda de calor, certo? Então a água já o quê? Evapora. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta mesmo. É o que acontece também, né, nesse caso. Muito boa pergunta. Mais alguém? Claro. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Pode fazer. Eu saio da cidade, vou para outra cidade. Aí lá tem uma Sim. carga maior. Aí eu coloco o carregador na tomada. Vai carregando, carregando. Mas quando chega aqui, dá certo ponto que ele não aguenta mais. Ele já queima. Esse foi um efeito Joule? Não entendi. Volta de novo. Eu não escutei bem sua gravação. Volta de novo, por favor. Seu Por áudio. exemplo, Sim. eu saio da minha cidade para uma cidade grande, por exemplo. E lá a Uhum. carga é maior.
e eu coloco o carregador na tomada. Aí ele carrega no primeiro dia super bem, mas quando ele volta para minha cidade, a tensão diminui de volta. Aí isso acontece, acaba que ele queima. Isso é um efeito Joule? Aí, no caso, não é o efeito Joule. Aí, no caso, é o quê? Você fez com que houvesse o quê? Vício de bateria, certo? Aí ela vai levar mais tempo para carregar, certo? Se aumenta o quê? A tensão, Isso, fica lenta. se aumenta a tensão, consequentemente, o quê? Eu vou aumentar o quê? A minha corrente, certo? Se aumenta a minha corrente, o que que acontece? Meu tempo para carregar, ele diminui, porque são grandezas inversamente proporcionais. Mas, se você for e voltar para sua cidade e a tensão aqui é menor, você também tem o quê? Uma quantidade de energia o quê? Menor, certo? E, consequentemente, vai É, ter o quê? Mais eu, tempo para você carregar. E isso aqui, quando há muita variação de tempo dentro de uma bateria, você acaba viciando ela. isso já aconteceu comigo já, entendeu? Por isso que eu perguntei. Sim, boa pergunta, viu? Muito boa pergunta também. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Tudo tranquilo? Aqui? Sim, eu. Beleza. Pessoal, nós vamos encerrar agora, tá? Então aí fica combinado, beleza? Então dia 8, eu já quero ajudar vocês com as SAPs o máximo que eu puder, tá bom? Como assim, professor, eu perdi meio que o início da aula. Você falou alguma coisa sobre ajudar a gente com isso aí? Como é? Não, aí no caso, dia 8, às 2 horas, nós vamos fazer o quê? Uma aula, né, extraordinária, entre assim, né, entre aspas, para mim ajudar vocês quem não Atividade. fez, quem não fez, quem já fez e já entregou, tá tudo bem. Mas quem não entregou e está com dificuldades, eu quero ajudar nas situações de aprendizagem 2 e 3, tá? No caso, então, quem não fez, quer dizer, quem fez as atividades, precisa participar da aula ou não tem necessidade? Não, não tem necessidade, a não ser que Não você vai queira. ficar com pauta também? Não, não vai ficar. Aí é Não, só é para. porque no caso, não é nem meu caso, é só para saber mesmo. Não, aí no caso, o que que acontece? É só para quem tá em dúvida mesmo nas atividades, tá bom? Ok. Beleza, mas quem fez e tá tudo certinho lá, então não tem problema, viu? Aí vai ser a partir das 2 horas da tarde, Certo. beleza? Pessoal, Certinho, professor. então eu já vou encerrar aqui a gravação, beleza? Ok.